Vamos lá começar a leitura. Tudo o que você quiser é seu. Embora você esteja agora animado, tudo o que contempla, você está destinado a se tornar um espírito vivificante, a criar coisas à sua própria imagem, realizá-las e dotá-las com o poder de criar vida. Acredite em mim, não há nenhuma ficção. Cada pensamento que você tiver vai acontecer. Você pode pensar que é apenas um pensamento e que nunca se tornará real, mas ele se tornará real. Pense que você é um mártir, e você é, e você continuará a ser um, até que mude seu pensamento. Os Kennedys, acreditando que são mártires, terão estes golpes repetidos várias vezes, até que despertem de dentro. Não importa quão boa sua vida pareça ser no momento, ela é um sonho do qual você deve e irá despertar. O que você mais ama? Seu marido, esposa ou filhos? Pode até ser um objeto inanimado que você estima, mas um dia você terá que dizer adeus. Recentemente, uma senhora me mostrou um anel de diamante enorme que ela usava, dizendo haver pagado $75 mil por ele. Embora ela tenha filhos e netos, esse anel é tão importante para ela e ela é tão orgulhosa disso. Bem, você poderia multiplicar essa senhora por milhões de pessoas que adoram objetos que estão mortos, porque eles não sabem que eles estão. Já que estamos vivendo um mundo de César, viva-o ao máximo, mas não fique apaixonado por ele. Não seja movido pelas paixões, como 1 milhão de pessoas o são hoje, conforme elas assistem à sua caixa fechada, sem saber com certeza se um corpo esteve nele. Agora a Bíblia ensina que mentiras admissíveis são permitidas. Uma suposição não baseada em fatos é uma mentira, não é? Disseram-nos para imitar a história do mordomo injusto que, quando lhe disseram que poderia perder seu emprego, pediu a quem tinha 100 medidas de azeite para lhe dar 50, a outro 80 e a outro ainda 70. E quando ele retornou ao seu mestre, o mordomo foi elogiado por sua sabedoria. Este mordomo falsificou o registro, os fatos da vida que a memória alegava estarem corretos. Talvez a memória diga que você só tem $10 no banco, o aluguel está vencendo e não existem perspectivas de mais dinheiro a caminho, ou que seu amigo está doente ou desempregado. Estes são fatos que a memória registrou. Você pode falsificar esse registro por uma memória admissível, vendo $1.000 no banco e o aluguel como pago, vendo quem está doente como bem, ou quem está desempregado como assalariado. O que parece tão real se baseia na ficção de qualquer forma, e a ficção de fato no sentido de que tudo é imaginação. Você pode levantar alguém do estado em que ele caiu e colocá-lo em outro, seja em estado de falta, doença ou falha. Há infinitos estados em que o homem pode cair. Se você acredita que as criações imaginárias são uma realidade e não há nenhuma ficção, você pode reescrever a sua vida e dar a si mesmo àqueles dentro dela a beleza para as cinzas, a alegria para o luto e o elogio para os de coração fraco. Acredite na realidade de seu ato invisível e, em seguida, veja-o sendo cumprido. Se você tem prova de que a imaginação cria a realidade, não importa o que os outros pensam. Tudo o que importa é que você experimenta isso e experimente que a imaginação prove a si mesma quanto ao seu desempenho. Eu encorajo você a viver mais plenamente, tão graciosamente quanto você deseja, enquanto espera pelo Filho de Deus se revelar em você. Mas não pense que, como você não vive plenamente e bem, você é melhor diante dos olhos de seu Pai, porque você não é. Ele só está interessado no trabalho que está fazendo em você, e quando ele estiver concluído, você vai nascer de dentro, e até que isso aconteça, você não pode entrar no reino de Deus. Naquele dia em que você entrará, uma época diferente, outras árvores, frutas, animais e aves são desconhecidos, ainda não despercebidos. É um mundo para além dos outros mares, desconhecidos e inconcebíveis
para aqueles que vivem neste mundo da morte. Quando eu digo que tudo está à sua disposição, quero dizer que tudo está na sua imaginação e você é o poder criativo, vivendo nesse mundo fabuloso. Você pode viajar por mares desconhecidos de gôndolas e conhecer as frutas, árvores, pássaros e bestas desconhecidas até na terra. E nesse mundo que você está no controle total. Enquanto andamos pela terra, o homem está totalmente inconsciente da comida que come mentalmente. Pensamentos de horror e raiva, ciúme e ódio alimentam o monstro invisível, que produz mágoas e dor. Existem aqueles que querem a fruta estragada que faz parte dessa época, mas quando você entra nessa idade, você está no controle total do seu poder. Você percebe que tudo é um pensamento sob seu controle. Dizem-nos, abre aspas, olhos não veem, ouvidos não ouvem, e não entram no coração do homem as coisas já preparadas por Deus para aqueles que o amam. Fecha aspas. Quando você está com o seu pai, você vai acordar nessa época que já foi preparada para você. Então, alinhe seu coração totalmente com esse mundo, que você entrará na revelação do Cristo de dentro. Conforme você desperta, uns após o outro, não existem dois que terão uma experiência duplicada. O simbolismo vai estar lá. No entanto, assim como o elemento do tempo, é sempre 5 meses entre a visão do nascimento e a revelação do Filho de Deus. Na história gravada no capítulo 40 do livro de Gênesis, José deu interpretações diferentes para o número 3, em ambos os sonhos. O padeiro tinha 3 cestos na cabeça com pássaros comendo o pão nele contido. José interpretou o sonho dizendo, em 3 dias você penderá de uma árvore e as aves comerão sua carne. E aconteceu como ele interpretou. O mordomo viu uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e deram uvas. Ele colocou as uvas em um copo, esmagou-as e deu a taça ao faraó. A coisa mais importante aqui é o reservatório da uva. Alguém pode envenenar o vinho e por isso o portador da taça deve ser um servo de confiança. E ele quem bebe o vinho primeiro, e se envenenado, ele morre, não o mestre. José interpretou o sonho dizendo que o mordomo, o portador da taça, seria restaurado em 3 dias, e ele foi. Agora, se é necessário o Espírito de Deus para interpretar todos os sonhos, e os sonhos vêm a Deus, não é ele que interpreta o sonho, o homem consciente chamado Jesus Cristo? Lembre-se, independentemente do que aconteceu hoje, ou o que o futuro parece ser, não há nenhuma ficção. A imaginação cria a própria realidade. Você tem o poder de mudar seu presente e seu futuro, escrevendo uma história gloriosa sobre si mesmo e aqueles que você ama. Torne isso uma experiência presente em primeira pessoa ou como algo que você já realizou. E em seguida, viva nesse estado, pois a imaginação cria a realidade. As histórias que eu falei são o 11º capítulo do livro de Marcos. Este capítulo inteiro apoia a minha teoria. Ele não está do lado de fora. Ele não está nem perto. Porque Deus, na verdade, se transformou em você. Você saberá que você é Ele quando o Filho de Deus, Davi, chamar você de pai. Posso te dizer que a partir de agora, até os fins dos tempos, Deus se tornou você. Porém, somente quando seu filho te chamar de pai, você saberá quem você realmente é. Enquanto isso, acredite em mim e teste seu poder criativo. Você pode criar alguma coisa do nada ao conceber uma cena que pressupõe a realização de um sonho e ao acreditar na sua realidade. Persista na sua crença e em seu sonho invisível e se tornará um fato visível. Isso é falsificar os registros que é permitido. Exortam-nos para imitar o mordomo injusto. A palavra do mordomo originalmente significava o guardião do porco. O símbolo de Jesus Cristo é a imaginação humana. Você é o mordomo da sua imaginação. Alimente-a com pensamentos de amor para si e para os outros. Se você se alimentar de violência, vai se tornar violento, porque você se torna o que come. Nascido na pequena ilha de Barbados, nós criamos patos e galinhas
para nosso próprio consumo. Se a mãe queria um par de patos para o jantar de domingo, 10 dias antes ela diria para um dos seus 9 filhos para pôr de lado um par de patos. Veja, nossos patos foram criados no quintal e se alimentavam de peixe, que era mais barato e abundante, e não de milho, que tinha de ser importado e era muito caro. Nós podíamos comprar um balde de restos de peixes por um tostão. Então as galinhas e patos comiam peixes e, consequentemente, eles cheiravam e tinham gosto de peixe. Porém, se eles eram separados 10 dias ou 2 semanas antes de serem servidos no jantar e eram recheados com milho e alimentos dessa natureza, mudavam a textura inteira da sua carne. Durante esse intervalo de tempo, no entanto, eles não poderiam ser alimentados com um pouco de peixe. Eles tinham de ter uma mudança completa e radical na dieta. Se a ordem da mãe não fosse lembrada até talvez 4 dias antes da refeição, todos sabiam disso, porque quando os pássaros eram depenados e as aves começavam a exalar seu cheiro, toda a vizinhança sabia que a família Godard tinha peixes, entre aspas, para o jantar, e ninguém conseguia comer os patos. Mas se a dieta das aves fosse alterada de peixe para milho e unicamente milho para este intervalo de tempo, nós tínhamos patos deliciosos para o jantar, os quais tinham gosto de patos. Agora, apesar de não sermos patos, nós, de fato, nos alimentamos de ideia. Alimente suas ideias com uma ideia certa por uma semana. Você vai mudar sua estrutura. Continue por 2 semanas. Você estará bem alimentado e pensamentos adoráveis. Você vê? Este é um mundo fictício. E você é seu autor. Nada é impossível. De qualquer forma, é tudo ficção. Então, viva nobremente e tenha sonhos bonitos. Para você é tudo imaginação. E sua imaginação humana é o Senhor Deus Jesus, o Cristo. E então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um joinha para nós, isso ajuda muito o crescimento do canal. Se inscreva e ative as notificações.